Júlio, você pode dar início à atividade? O vídeo deu problema novamente, mas eu vou tentar arrumar aqui e eu passo no final. Está bem, Sofia, está bem esse vídeo, hein? Sim. Mas é assim mesmo, no final a gente vai conseguir, dessa vez. Vai dar certo. Então, temos agora 10 pessoas aqui na sala, 10 participantes. Vamos começar. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Eu me chamo Júlio, sou estudante de terapia ocupacional da UNB, sou membro da Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade. Estão aqui comigo também Laiane, Sofia e Jéssica, que é a nossa coordenadora da Liga. E essa aqui é mais uma das atividades propostas pela LASFAC, que fazem parte de um projeto que a Liga desenvolveu para que, pelo menos, de certa forma, nós conseguíssemos reduzir os danos causados pela pandemia dentro da comunidade universitária ao máximo que a gente conseguisse, já que o modo presencial ele não estaria mais disponível e o que nos restaria seria o modo online, e aqui estamos. Essa atividade é uma das atividades que a gente já propôs, e hoje nossa atividade tem como tema a saúde do homem, uma roda de conversa, e para falar com a gente está aqui o Fernando Sabino Monteiro. O Fernando, pessoal, é médico formado pela Universidade de Cuiabá. O Fernando, atualmente, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, também é membro da Sociedade Europeia de Oncologia e membro do Comitê Científico do Grupo Cooperativo Latino-Americano de Oncologia. E, atualmente, o Fernando, ele trabalha como oncologista clínico no Centro de Oncologia do Hospital Santa Lúcia e também no nosso querido HUB, Hospital Universitário de Brasília. Vou deixar ele começar, se apresentar, falar um pouco mais sobre ele, sobre a proposta e dar início à nossa atividade. Fernanda, a fala é sua, seja bem-vindo. Desde já, a Liga agradece demais a sua disponibilidade e qualquer coisa você pode contar conosco também. Joia? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Júlio. Queria primeiramente agradecer a Liga, em nome da Laiane, quem fez o contato e fez o convite e explicou um pouco da atividade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e parabenizar por essa atividade que vocês fazem mensalmente, né? Trazendo profissionais de diversas áreas de saúde. Eu andei acompanhando no Instagram de vocês, tudo tem uma programação. Vocês conseguem ter aí uma visão e um contato assim, totalmente multidisciplinar das diversas áreas que envolvem a saúde. Isso é extremamente importante, e também parabenizar por vocês manterem a atividade mesmo num momento difícil de pandemia, como a gente vive agora, distanciamento social, em que todos nos adaptamos aí nesse modelo online. Mas é importante a gente não parar, né? A gente manter aí a troca de conhecimentos, experiências e informações. Eu fico muito feliz com o convite, principalmente no mês de novembro, que é um mês que é dedicado já há alguns anos à campanha do Novembro Azul, que nada mais é do que chamar a atenção à saúde do homem, ao cuidado da saúde do homem. Eu preparei alguns slides para ir me guiando. É uma coisa bem rápida, e aí depois eu acho que a gente pode trocar ideia em cima do que foi apresentado, né? Vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, e aí eu vou passar umas informações para vocês. Pronto, deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo minha tela aí, Júlio? Sim, Fernando.
Se alguém tiver algum problema, pessoal, pode sinalizar, tá? E só lembrando, Fernando, desculpa te interromper, ao final, quando o Fernando finalizar a fala dele, a gente pode mandar dúvidas, fazer comentários, Claro. pode fazer um pequeno debate. O Fernando está aí disposto. Claro, e deixar claro que, se vocês quiserem, durante essa apresentação, que é bem tranquila, interromper, eu não consigo ver as perguntas, né, porque a tela está cheia para mim, mas escuto vocês normalmente, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? É um bate-papo mesmo. Tá, ótimo, ótimo. Esses slides foram só para guiar, para a gente não se perder. Então, como o Júlio comentou, eu sou oncologista clínico atuante aqui em Brasília, no Hospital Universitário de Brasília, já há 4 anos, e no Hospital Santa Lúcia já há 7 anos. E além de ter essa convivência tanto com o serviço privado de saúde, também com o serviço público de saúde, também tenho uma experiência, porque uma parte da minha formação em tumores urológicos eu fiz nos Estados Unidos, então também tenho um pouco da visão realmente de como isso é tratado em países desenvolvidos, principalmente na questão da área de pesquisa. Então, às vezes a gente fica brincando entre nós, né, que a mulher é complicada, mas na verdade costumo dizer que o homem é muito mais complexo, né? O homem, por que foi necessário ter uma campanha no mês de novembro para chamar a atenção, né, para o homem cuidar da saúde dele? Porque a gente sabe que já tem estudos que mostram que em torno de 80% dos homens, eles não procuram um serviço de saúde de maneira preventiva, somente quando eles têm sintomas. E que a imensa maioria, quando procura um sistema de saúde e é recomendado um tratamento, o homem ele também não segue esse tratamento que é recomendado, né? Além disso, a gente ainda tem um número maior quando se compara homem com mulher. O homem ainda está mais relacionado com bebida alcoólica e com hábitos, por exemplo, como tabagismo e uso de drogas ilícitas. E também, até por uma questão cultural e alguns trabalhos ainda na sociedade que são mais realizados pelos homens, os homens também estão mais expostos a acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, e também expostos a possíveis fatores de risco que pode levá-lo a desenvolver uma doença. Então, veja toda a complexidade, e a gente tem o homem teimoso que não vai procurar o sistema de saúde, né? E por que a campanha, né? A campanha, então, ela foi idealizada, a campanha do Novembro Azul, para vocês terem uma ideia, ela começou no início dos anos 2000 na Austrália, com um movimento chamado Movember, né? Por que Movember? Porque sempre no mês de novembro, e November novembro em inglês, e Mu, de M-O, é porque, para chamar a atenção da campanha, eles meio que recomendaram a todos os profissionais homens da área de saúde que deixassem o bigode. E o bigode nesse mês de novembro. E o bigode em inglês ele é mustache, então ficou Movember, uma mistura de mustache e bigode com o mês de novembro. Então isso começou na Austrália e rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos e Canadá nos anos seguintes, e ele chegou aqui no Brasil com um pouquinho mais de força a partir de 2012. E até que o Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma ONG, ela encampou, realmente abraçou a campanha, entrou com forte questão de marketing, de envolvimento, de engajamento de pessoas famosas, e desde 2015, 2016, que é essa campanha já que é nacionalmente conhecida, todo mundo já sabe que em novembro os prédios são todos iluminados de azul, alguns homens deixam a barba ou bigode, eu particularmente não uso barba o ano todo, e em novembro eu fico de barba e tem um período que eu fico de bigode, justamente para chamar atenção à campanha, né? Então, o que é o Novembro Azul? É uma campanha de conscientização ao cuidado da saúde do homem, com o principal objetivo de quebrar o preconceito do homem de ir ao médico. Isso é interessante, porque tem um trabalho da Secretaria de Saúde de São Paulo que demonstrou que 70% dos homens, quando vão procurar um serviço de saúde, eles vão levados por uma mulher, seja pela esposa, seja pela filha, ou por alguma parente, irmã ou mãe. Ou seja, ele não é proativo, ele é reativo. Então sempre tem uma mulher que leva o homem. Então essa campanha é para que o homem seja proativo, ele procure o serviço de saúde, né? E também chamar a atenção que o homem ele pode ficar doente e que todas as doenças que ele pode ter, elas
elas são preveníveis caso elas sejam identificadas de maneira precoce ou, tirando o caso de câncer, mas caso de diabetes, hipertensão, que o paciente, às vezes, o homem mude seu estilo de vida e evite que seja um hipertenso ou um diabético. Mas acabou que o Novembro Azul ele ficou muito vinculado ao câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata é o câncer mais incidente no homem. Tá? Mas a gente não deve esquecer que a campanha do Novembro Azul era para chamar atenção como um todo ao cuidado da saúde do homem. Tá? Então, indo um pouquinho para a próstata, que é o que, assim, digamos assim, o ator principal da campanha do Novembro Azul. Para quem ainda não conhece a próstata é um órgão interno que só os homens possuem. Ele tem mais ou menos a forma de uma maçã muito pequena, é mais ou menos o tamanho de uma ameixa, e fica logo abaixo da bexiga. Né? Então aqui a gente consegue ver de maneira bem ilustrativa a bexiga e a próstata fica logo embaixo. Tem mais ou menos o tamanho de uma ameixa, né? E em situações normais, a próstata ela tem que pesar em torno de 20 gramas. Mas qual que é a função da próstata? Né? Por que ela existe? Bom, a próstata nada mais faz do que ela produz um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal para formar o sêmen masculino. E também dentro da próstata, ela tem uma função de transformar o principal hormônio masculino, que é a testosterona, né, em dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona. E ela tem a capacidade de estimular o crescimento da próstata. E por que isso é importante? A gente tem trabalhos que mostram que praticamente 100% dos homens, a partir dos 60 anos, eles vão ter um crescimento benigno da próstata, chamado de hiperplasia prostática. Por quê? Porque diferente da mulher que tem a menopausa, que tem uma queda da produção do hormônio feminino a partir dos 50 anos, o homem ele continua produzindo testosterona de maneira equilibrada durante toda a sua vida. E ela continua estimulando a próstata durante toda a vida. Então, a partir dos 60 anos, essa próstata que era para ter 20 gramas, vai ter 40 gramas, 50 gramas, mas não quer dizer que seja um tumor. Isso é um crescimento benigno da próstata. E como eu adiantei para vocês, qual que é a importância, né, o tamanho do câncer de próstata? O câncer de próstata é o principal câncer masculino no Brasil. Né? O INCA espera para esse ano em torno de quase 70 mil novos casos de câncer de próstata. Eles correspondem a 1/3 de todos os cânceres no homem. Então, por isso que a campanha acaba chamando muita atenção para o câncer de próstata. No mundo, é a 4ª causa de câncer, né? É uma doença rara antes dos 50 anos, né? E importante que de cada 3 pacientes com câncer de próstata, 2 têm mais de 60 anos. O que quer dizer isso? Que o câncer de próstata é uma doença da terceira idade, é uma doença do idoso. E qual que é a grande importância da campanha para chamar a atenção? E quando ele é diagnosticado no estágio inicial, ele tem uma altíssima chance de cura, chegando a 90% em casos que superam o 90%. Então, a gente está falando de um tumor maligno, um câncer, que a gente consegue curar se a gente fizer o diagnóstico no início. Então, a campanha se torna ainda mais importante. Né? Mas quais são os fatores de risco que pode levar a um desenvolvimento do câncer de próstata? Né? Então, como eu já citei anteriormente, a idade. A incidência ela aumenta progressivamente a partir dos 50 anos, ou seja, é uma doença da terceira idade. E lembrando, então, que de cada 10 casos de câncer de próstata, 70% são em homens com mais de 65 anos. Tá? Tem também uma possibilidade do fator hereditário, né? Lembrando que o fator hereditário como causa de câncer de próstata é menos de 10%, mas a gente deve sempre ter atenção para um possível componente hereditário quando a gente tem 3 ou mais parentes de primeiro grau que já foram afetados com câncer de próstata nesse homem, ou quando ele tem 2 parentes de primeiro grau, por exemplo, pai, irmão, que tiveram ou têm câncer de próstata e tiveram diagnóstico com menos de 55 anos de idade. Então, quando a gente tiver algum desses critérios, o risco desse paciente desenvolver câncer de próstata já aumenta para 50%, independente da idade. Né? Então, como que a gente vai identificar isso? Quando esse homem procura o urologista ou procura nós, oncologistas, e tem esse tipo de informação. E aí a gente vai fazer exames, quem sabe não fazer um diagnóstico de um paciente assintomático e poder oferecer um tratamento que pode curá-lo com uma chance maior que 90%. O estilo de vida, assim como os outros vários tipos de câncer também é muito importante como fator de risco no câncer de próstata.
Então, de aquelas dietas ricas em alimentos gordurosos e processados, por exemplo, embutidos como presunto, salame, mortadela, muita fritura. Isso tem uma grande produção de ácidos graxos e acaba estimulando o nosso organismo a produzir radicais livres, e isso é extremamente nocivo à próstata e a outros órgãos, né? Assim como uma dieta rica em carne vermelha. Tá? Isso também é um fator de risco para câncer de próstata. O tabagismo, assim como em outras neoplasias, e, obviamente, o consumo excessivo de bebida alcoólica, né? Isso também aumenta a chance de câncer de próstata. Importante que tabagismo ou bebida alcoólica com excesso aumentam a chance. Quando aquele paciente tem os dois, ele fuma e bebe, ele tem um efeito sinérgico e o aumento de ter um câncer de próstata é maior do que se somar as chances dos dois isolados. Então, é um efeito exponencial. Então, os dois, quando se somam, é realmente uma bomba para o paciente. O sedentarismo, né? E o sedentarismo acaba levando a uma obesidade e sobrepeso. Isso é extremamente importante no mundo. A Organização Mundial de Saúde, há pouco tempo, divulgou que nos últimos 15 anos está havendo um aumento mundial de pessoas com sobrepeso ou obesidade. E o que chamou mais atenção, eu não consegui colocar esse gráfico aqui, é que quando a gente compara o aumento de pessoas com sobrepeso ou obesidade no Brasil, a curva é ainda maior do que no mundo inteiro, essa progressão. Então, nós no Brasil estamos hoje com um aumento de obesidade e sobrepeso maior que os Estados Unidos, por exemplo. Eles estimam que mais ou menos 60% da população ou mais em 2030 vai ser obesa no Brasil, ou vai estar com sobrepeso. A raça também é um importante fator de risco para câncer de próstata. Pacientes da raça negra têm um risco 60% maior de desenvolver câncer de próstata do que a população em geral. E além de ter um risco maior de desenvolver câncer de próstata, ele tem a chance de ter um câncer de próstata mais agressivo e ter uma mortalidade ainda maior. Né? Então, como que a gente evita o perigo? Com prevenção, né? Ou seja, a gente prevenir é o quê? Identificar os fatores de risco e tirar esses fatores de risco da nossa vida, para evitar até a doença, ou detecção precoce. Então, como que a gente melhora, como a gente diminui os fatores de risco? Melhorando o hábito alimentar. Então, tudo aquilo que eu passei de dieta rica em gordura, em carne vermelha, em embutidos, a gente deve tentar, pelo menos, balancear a nossa alimentação, mudar, né, para alimentação rica em licopeno, como, por exemplo, tomate, melancia, frutas, verdura, legumes, grãos, cereais, cebola, alho. E eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta. Jamais aqui eu estou querendo dizer para os pacientes ou para os homens deixarem de comer um churrasco ou deixarem de comer uma pizza. Isso vai acontecer até... todo mundo faz isso, inclusive quem está falando com vocês como eu faço isso. Mas isso a alimentação eventual. É um final de semana, é um feriado, e não desse tipo de alimentação regular, 2, 3 vezes por semana. Tá? Então, tudo que a gente tem na vida com equilíbrio acaba dando certo. Obviamente, também mudar o estilo de vida. A gente deve tentar praticar atividade física diariamente. Né? E a recomendação da Sociedade Americana de Clínica Médica é que os adultos tentem fazer de 30 minutos a 1 hora de atividade física por 5 dias a semana, e os idosos com 30 minutos já está o suficiente, mas com regularidade, 5 dias por semana. Às vezes me pergunto, qual que é a melhor atividade física? A melhor atividade física é aquela que você vai fazer. Não tem uma melhor que a outra. O importante é você achar uma atividade física que você consiga praticar com regularidade e te dê prazer. Então, evitar o consumo de bebida alcoólica em excesso e, obviamente, não fumar. E, obviamente, que tudo isso, uma alimentação melhor, atividade física regular, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, isso vai fazer com que você mantenha o seu peso adequado, né? Ainda faz parte da prevenção o quê? O exame de próstata, que é uma grande... hoje tem um grande tabu dos homens em relação a isso, né? E por que é importante o exame? Porque nas fases iniciais o câncer de próstata é completamente assintomático. E às vezes a gente só consegue identificar um câncer através do toque retal, que é o exame feito por um urologista, que pode ser anualmente ou a cada 2 anos, e de um exame de sangue chamado PSA.
Tá? Então, não é infrequente o paciente me procurar no consultório com a biópsia com câncer de próstata e eu perguntar para ele como que o senhor fez esse diagnóstico. Falou, doutor, eu não estava sentindo nada. Eu fui ao meu urologista, ele fez o toque, achou um nódulozinho, pediu um PSA e fez uma biópsia. Tá? Então, paciente sem sentir absolutamente nada. Tá? Geralmente, quando os pacientes têm algum sintoma, isso pode mostrar para a gente que, na verdade, o tumor está muito grande na próstata, né? E aí ele já pode ter alguns sintomas urinários ou, eventualmente, o paciente já pode ter metástase. O que é metástase? Ter doença em outro local fora da próstata. Tá? Então, para a gente tentar desmistificar como que é o toque retal, é um exame simples, rápido, indolor. Né? Existem várias posições que o homem pode ficar para fazer esse exame. Ele é realizado no consultório médico, né? É feito, na imensa maioria das vezes, pelo urologista, no qual, através do reto, ele vai conseguir tocar a próstata e ele sente a textura da próstata. Ele vê se a próstata tem alguma nodulação, se a próstata está mais dura do que o habitual e, eventualmente, se tem alguma característica suspeita, ele já pode, além do PSA, indicar a biópsia. Importante dizer para todos os homens que não é um exame antigo ou superado, como algumas pessoas costumam dizer. A gente tem tanta tecnologia, a gente tem exames que faz mapeamento do corpo todo, não precisa fazer toque retal. Jamais. Ele é um exame extremamente eficiente, barato e que é acessível a qualquer pessoa, independente se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde, porque ele é muito barato e rápido de se fazer. E o mais importante, ele não compromete a masculinidade. Então, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda? Que aos 50 anos, né, o homem deve procurar um urologista e o urologista vai definir se ele tem que fazer um exame de toque retal. Em fazer um toque retal, qual vai ser a periodicidade? Anual ou a cada 2 anos? Né? E aqueles pacientes que têm um risco maior, por exemplo, aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata com menos de 55 anos, ele tem um risco maior de ter câncer de próstata. Então, a gente orienta que esses pacientes, a partir dos 40 anos, esses homens, procurem o urologista para fazer a sua avaliação. Tá? É importante a gente lembrar, então, que o câncer de próstata, nos estágios iniciais, ele limita-se à próstata. Tá? Então, ele não tem a capacidade, numa fase inicial, de sair da próstata, mas se a gente deixar de fazer um tratamento, ele pode inicialmente crescer e invadir estruturas próximas, e se ainda assim essa pessoa não procurar auxílio médico, e sim, ele pode ir para um estágio muito avançado, complexo, é quando ele sai da próstata e atinge outros órgãos, por exemplo, os ossos, por exemplo, os linfonodos, ou eventualmente até o pulmão e o fígado. Tá? Então, quando o paciente ele não está mais assintomático, ele tem algum sintoma, quais sintomas esse paciente tem, esse homem tem, que ele deve procurar auxílio médico o mais rápido possível? Quando ele tem, principalmente, sintomas urinários, atraso para começar a urinar, quando ele tem que fazer muito esforço para iniciar a micção, quando ele fica urinando por muito tempo, ou quando o jato urinário dele está curto. A gente costuma falar para o paciente fala, doutor, meu jato urinário está quase no meu pé. Isso é um sintoma de prostatismo, tá? Ou quando o paciente tem uma dificuldade para urinar com a bexiga cheia, ele sente que a bexiga está cheia, mas ele vai lá e urina só um pouquinho. Então esse já não é mais um paciente assintomático. Esse é um paciente que deve procurar o médico em qualquer um desses sintomas. Tá? Além disso, né, é quando o paciente acorda várias vezes para ir ao banheiro, ou em um sintoma de uma doença provavelmente mais avançada, é quando o paciente pode ter sangue na urina. Como que esse diagnóstico é feito, né? Então, o diagnóstico de câncer de próstata, ele é suspeito pela presença de sintomas urinários, pelo toque retal, pelo exame de PSA e até por ultrassom de próstata. E o diagnóstico é suspeito. O diagnóstico ele só é definitivo quando a gente tem uma biópsia que nos dá o nome do câncer de próstata. E o mais comum é o adenocarcinoma de próstata. Tá? A biópsia de próstata também é um procedimento simples, ele é realizado em consultório, o paciente ele não tem sofrimento, o paciente ele é anestesiado,
Quando o paciente está muito ansioso, a gente também faz uma sedação, ou seja, o paciente dorme, quando ele acorda ele já acabou a biópsia. É um exame que ele é guiado por um ultrassom, então não tem como o médico errar, e é o único exame capaz de nos dar o diagnóstico definitivo de câncer de próstata. E para a gente finalizar um pouquinho, após o diagnóstico, a gente tem um tratamento. Na fase inicial da doença, ou seja, quando o câncer está restrito à próstata, a gente pode fazer uma cirurgia, a gente pode indicar uma radioterapia. Em alguns casos, por incrível que pareça, a gente pode não fazer absolutamente nada, apenas vigiar esse paciente. Existem situações bem específicas que isso é possível e a gente já faz isso na prática clínica. A gente tem outros tratamentos que também podem ser feitos na fase inicial, mas que não são tão comuns. Por exemplo, como hormonioterapia, bracterapia e até uma criocirurgia ou crioterapia. Tá? Quando a doença é diagnosticada numa fase mais avançada, aí sim que a hormonioterapia ela é papel fundamental no tratamento e alguns pacientes também vão precisar de quimioterapia, seja como um tratamento inicial ou seja como um tratamento numa fase mais avançada ainda da doença. Tá? Então é importante a gente lembrar do Novembro Azul, que o diagnóstico precoce ele preserva o futuro, ele poupa vidas, e eu costumo dizer para todo mundo que, assim, apesar da campanha ser o Novembro Azul, né, nós homens devemos cuidar da nossa saúde durante todo o ano, tá? Então, novembro é só para nos lembrar da importância de a gente cuidar da nossa saúde. Eu vou parar um pouquinho a apresentação aqui, fico, obviamente, aberto para vocês, para os diversos questionamentos que vocês tiverem, tá? Muito bom, Fernando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Importantíssimo. Tantos os dados que você traz, quanto também a forma que você lida com esse tema com naturalidade e desmistifica algumas coisas também. É importante. Foi importante para mim, como homem, ouvir algumas coisas, levar alguns tapas na cara aí, uma corda para a vida. Muito bom, muito bom. E, pessoal, vocês também ouviram o que é que o Fernando trouxe para nós? Vocês terem algum comentário, algum questionamento? O Robson Reis está entrando aí agora. Muito bem-vindo, Robson. Estamos na parte de perguntas. Acho também que a Sandra entrou agora há pouco também. Sejam bem-vindos. Estamos na fase de perguntas. O Fernando acabou de fazer uma apresentação para nós, falando um pouco mais sobre a saúde do homem. E agora a gente está no momento de fazer comentários, perguntas. Aqui como tem gente mais jovem, viu, Júlio? Tem pessoas mais jovens que, obviamente, não estão na faixa etária de câncer de próstata. O homem, ele também tem um outro tumor que é raro, mas é bem comum em idade jovem, entre 20 e 30 anos, que é o tumor de testículo. Então, o tumor de testículo não é um tumor muito comum, então muito pouca gente fala. Mas dos tumores urológicos, ele é mais comum em pacientes entre 20 e 30 anos. E ele também pode ser feito o diagnóstico precoce com uma simples palpação da bolsa escrotal. Então, tem alguns pacientes que palpam a bolsa escrotal durante o banho e sente um nódulozinho ou sente uma dor à palpação e quando faz ultrassom tem um tumorzinho no testículo, né? E também é um tumor altamente curável quando é feito o diagnóstico mesmo em fases avançadas, e aí precisa de um tratamento um pouquinho mais complexo, que envolve quimioterapia, ele ainda é curável. Mas quando ele é feito o diagnóstico numa fase bem inicial, apenas a cirurgia para remoção do testículo, ela já é curativa em mais de 95% dos casos, tá? Também vale a pena chamar atenção para esse tipo de tumor. Interessante, eu mesmo não sabia, obrigado. 20 a 30 anos, eita, ficar espertos aí. Ó, a Thalita fez uma pergunta, professor. Ela chamou de professor. Acabei entrando na onda aqui. Vamos lá, ela fala assim: oi, professor, boa noite. Estou querendo fazer PIBIC nessa área. E sobre esse medo dos homens, queria saber se o senhor tem alguma dica para dar. Tá, só me traduz o que é PIBIC. É um projeto científico. Tá bom. Universidade. Então, um programa de programa de iniciação básica. Perfeito. Tá. Isso.
Bom, eu acho que eu não costumo ter uma dica em si para o homem, né? Eu acho que o que é mais importante para tentar desmistificar é o que já vem ocorrendo com o próprio Novembro Azul, né? É trazer a informação para o homem, né? E trazer a informação que ele deve cuidar da saúde e que, no caso de câncer de próstata especificamente, ele não deve ter medo, né? A gente tem algumas situações muito interessantes. A gente já conseguiu desmistificar muito a questão do toque retal, né? Muitos homens que tinham essa questão de eu sou homem, não vou fazer exame de toque retal, não vou passar por isso. Isso tem sido, óbvio, isso existe, mas já melhorou muito. Mas o que a gente tem tentado trazer agora, para desmistificar um pouco isso, é que o homem ele tem medo de descobrir alguma coisa e ele não saber lidar com a situação do que ele descobriu, né? Muitos ainda acham que a palavra câncer é igual a morte. Então eles morrem de medo de fazer o diagnóstico. Então a campanha traz também essa informação que o diagnóstico, a gente deve procurar se tem um câncer, porque a gente tem a oportunidade de curar esse câncer. Então não é igual a morte. Então tem solução. Então a gente tenta desmistificar dessa maneira. A campanha é importante também porque ela cada vez mais ela tem trazido pessoas notórias, artistas, jogadores de futebol, cantores, para participar da campanha, porque essas pessoas têm um grande alcance, né, na população em geral. Então isso também tem ajudado muito a desmistificar essa lenda aí que tem, né, de não procurar, quem procurar. Quando eu vou dar essa palestra, às vezes em empresas, né, com bastante funcionários, eles dizem, mas quem procura acha, não quero achar, né? Mas a gente deixa bem claro que a gente procura porque se a gente achar no momento certo, a gente consegue resolver, né? Então isso que é importante. E que é acessível, né? Eu acho que é o mais importante que os tratamentos, os exames hoje são acessíveis para quem tem plano de saúde, para quem não tem plano de saúde, tá? Não é algo que não vou fazer porque não tem como fazer, tem como fazer, tá? Inclusive isso já responde um pouquinho a pergunta da Érica, perguntando se qualquer médico pode fazer o toque retal ou é ideal procurar o urologista, tá? É uma ótima pergunta. A gente, quando está numa capital, a gente tem acesso, a população tem acesso ao urologista com muito mais facilidade. Mas vamos lembrar que o Brasil, ele não é Brasília, ele não é Goiânia, ele tem cidades com 5 mil, 6 mil habitantes e que essas cidades precisam, tem pessoas que precisam de avaliação com toque retal. Então o toque retal, como ele é um exame simples, qualquer profissional de saúde, um clínico geral, num posto de saúde pode fazer, tá? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, na unidade básica de saúde é treinado o enfermeiro que pode fazer o exame, tá? Tem cidades pequenas também lá que não tem médico para fazer esse treinamento inicial e ele é treinado e faz o exame. Por quê? Porque ele é um exame simples, ele é um exame que qualquer pessoa treinando ela é apta a fazer e, lembrando, ela não dá o diagnóstico, é um exame para nos dar o alerta assim, olha, existe alguma coisa alterada nessa próstata, você deve procurar o urologista ou sua próstata normal, fica tranquilo, tá? Então, respondendo a pergunta, hoje no Brasil, qualquer médico treinado pode fazer. A realidade é, nas capitais, quem vai fazer provavelmente é um urologista, mas em cidades menores, onde o urologista não é tão acessível, um clínico geral pode fazer isso em qualquer posto de saúde. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Doutor Fernando, mesmo não apresentando predisposição para o câncer de próstata a partir dos 50 anos, é necessário fazer o exame de toque retal? A pergunta é excelente, tá? Só para lembrar para vocês que a predisposição ao câncer de próstata, ela é responsável por menos de 10% dos cânceres de próstata. Então, 90% da população, Laiane, vai estar nessa situação que você colocou, tá? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem, a partir dos 50 anos, independente de sintomas, independente de histórico familiar, deve fazer pelo menos um exame de toque retal, tá? Então, a partir de 50 anos, independente, todo homem deve fazer, tá? Seja com o urologista, seja no seu posto de saúde, com o seu clínico geral ou com sua clínica geral, tá?
A partir da avaliação desse toque retal, e aí tanto o urologista quanto ou o médico que fez a avaliação que vai definir a frequência que vai ser feito. Se vai ser necessário fazer esse exame de novo com 1 ano ou com 2 anos. Tá? Mas a partir de 50 anos, pelo menos um exame de toque retal. O que é questionável hoje? Se todo homem a partir de 50 anos deve fazer um PSA. Tá? A Sociedade Americana, que já é a pergunta da Sandra, tá? A Sociedade Americana, ela não recomenda o rastreamento com PSA, porque existem alguns estudos na população americana, na população europeia, que mostram que ele não é custo efetivo. O que é isso? Que você precisa fazer exame de PSA em 1.000 pessoas para ajudar menos de 6, tá? Ou seja, ele não é custo efetivo, tá? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela não segue essa linha, mas o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, segue essa recomendação de não recomendar o rastreio para todo mundo. Então, a gente tem essa dualidade aqui no Brasil, tá? O que a gente sugere tanto é que na minha palestra inteira, vocês não viram eu recomendar, olha, fazer o PSA, porque existe essa controvérsia. Então, o que a gente sugere? Uma avaliação a partir de 50 anos com toque retal e a partir daí definir-se se vai ser necessário fazer o rastreio com PSA ou não, tá? A gente não tem uma recomendação formal em relação a isso. É um exame barato, é um exame de sangue e rápido. Sim, mas é um exame também que ele não é definitivo, então às vezes você gera situações, por exemplo, você pega paciente com PSA um pouco mais alto que o normal, e o paciente fica extremamente estressado, e ele acaba fazendo outros exames, e ele não tem um câncer de próstata, ele tem uma hiperplasia benigna da próstata. Tá? Só que aí ele já fez uma biópsia, ele já fez ressonância, ele fez uma série de exames. Assim como existem situações que são reais, pacientes muito idosos, com 90 anos, por exemplo, e fazem um PSA, o PSA está um pouquinho alto, ele faz uma biópsia e tem um câncer de próstata extremamente indolente. E provavelmente esse paciente vai falecer, não é do câncer de próstata, é de outro problema de saúde. E você fez o diagnóstico de um câncer sem ter necessidade de ter feito. Lembra na minha apresentação, eu coloquei que existem situações que a gente diagnostica o câncer de próstata e não faz nada, né? Faz uma vigilância ativa. Por quê? Porque é uma doença tão indolente que não vai colocar em risco a vida desse paciente nos anos de vida que ele possa ter. Então, o rastreio ainda ele é questionável, tá? Ele não é recomendado de maneira formal para todos os homens, tá? Eu acho que o mais importante é identificar um homem que possa ter algum componente hereditário e identificar, orientar esse homem que comece a procurar a partir dos 40 anos e nos homens, em geral, sem nenhum fator hereditário, a partir dos 50 anos para fazer o exame de toque retal. Um outro exame importante, e que aí é rastreio, existe uma recomendação da Sociedade Americana que todo homem e mulher, tá? Aqui a gente está falando de novembro, está falando de homem, deve fazer um exame de colonoscopia a partir de 40 anos. Por que colonoscopia? Porque é um exame preventivo para câncer de intestino, tá? A colonoscopia, diferente do exame de toque retal, já não é um exame acessível para toda a população, né? Não é um exame que pode ser feito, por exemplo, em unidade básica de saúde, precisa estar no hospital, precisa ser feito por um especialista, que é um proctologista. Mas a gente tem um exame ótimo de rastreio, que é o exame de sangue oculto nas fezes, tá? Que é um exame simples, barato e que pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde. A gente não deve esquecer que é um ótimo exame para rastreio de câncer de intestino. Interessantíssimo. O Fernando, a Thalita, ela te agradeceu e voltou a fazer outra pergunta. Ficou até um pouquinho lá em cima. Thalita, tinha mandado um link que ficou no meio. Desculpa. Não, foi até culpa minha, que estava mandando alguns links. Ela te agradeceu e ela perguntou o seguinte: costuma ter relatos de abuso que os homens sofrem quando fazem o exame ou não? Olha, Thalita, nunca ouvi nenhum relato de abuso quando faz esse exame. E eu vou te falar por quê. Ele não é um exame que necessita, por exemplo, de um paciente ser sedado e ele fica talvez
inconsciente ou algo do gênero, tá? E ele é um exame extremamente rápido, né? O exame de toque retal ele não dura 1 minuto, tá? Então, assim, não vejo uma situação favorável para ter algum tipo de abuso nesse sentido, tá? Então, realmente nunca vi nenhum relato nesse tipo de situação. O Gibson perguntou se o sexo anal prejudica a próstata. Existe alguma relação de sexo anal com câncer de próstata, tá? Então, de maneira alguma, o sexo anal ele não prejudica o câncer de próstata, mas o sexo anal está relacionado com outro tipo de câncer, que tanto no homem quanto na mulher, que é o câncer de canal anal. Tá? Por quê? Porque ele é um câncer que está relacionado com a infecção pelo HPV. Né? Então, como a gente sabe que o HPV, que é o papiloma vírus humano, ele é um vírus sexualmente transmissível, tá? Então ele está extremamente relacionado com câncer de canal anal, tá? Tanto em homem quanto mulher, mas com a próstata em si, nenhuma relação, tá? Lembrando que a próstata, como eu mostrei na figura, a próstata não está exposta no intestino ou no canal anal. Por que o exame de toque retal ele é feito pelo ânus? Porque através da parede do intestino, com o dedo, né, o médico vai tocar, o profissional de saúde vai tocar a próstata, tem que fazer uma depressão para tocar a próstata. Então ele localiza e ele toca, tá? É uma maneira dele acessar a próstata, mas a próstata de maneira alguma está exposta no canal anal ou no intestino, tá? Mas o sexo anal nesse sentido ele tem essa questão com o canal anal. Até traz uma questão bem interessante, que já há uma recomendação em alguns países de se vacinar crianças do sexo masculino com a vacina do HPV, com 9 e com 14 anos. Tá? Não só pelo câncer de canal anal, mas também pela possibilidade no futuro de câncer de cabeça e pescoço. E também, em algumas localizações de câncer de cabeça e pescoço, também está relacionado com infecção pelo HPV. Tá? Então, eu acho que a vacinação também de crianças do sexo masculino também é algo que deve ser considerado. Mais alguém, pessoal? Tem algum comentário, alguma pergunta? Caso não tenha, eu tenho um aqui. Eu tenho, Júlia. Mas você tem, Jéssica? Manda eu fiz até umas anotações aqui, porque eu fiz algumas perguntas. Primeiro, eu queria agradecer, doutor Fernando. Muito importante a gente ouvir falar sobre o câncer, né? E geralmente é Novembro Azul, então câncer de próstata, então está muito associado, a gente ouve falar mais do câncer de próstata. Mas, assim, por exemplo, o câncer de testículo que você falou, eu nunca tinha ouvido falar realmente. E também a importância, né, de câncer de intestino e outros, né, e até o rastreio que você citou. Então é importante a gente estar aqui e discutir, promover essas discussões, né, porque pouco se ouve falar sobre esses outros tipos de câncer que também afeta, né. Até o Júlio ficou preocupado aí, faixa etária entre 20 e 30 anos, né, câncer de testículo, ele nunca tinha escutado falar. Uhum. E aí, uma pergunta... Durante o slide, você falou que tinha um crescimento benigno da próstata, né? E esse crescimento benigno, ele não atrapalha, assim, ele não dificulta as questões da urina, porque cresce lá e cresce muito, né? Eu não me recordo tanto que cresce, que você mencionou, mas ele não dificulta, ele atrapalha a bexiga, não sente dor? Não sei. Com certeza, né? O crescimento da próstata, ele causa todos aqueles sintomas urinários que eu acabei citando, de dificuldade para urinar, redução do jato urinário, dificuldade para começar a micção, ir ao banheiro várias vezes, urinar só um pouquinho, isso são sintomas de prostatismo. Por isso que eu sempre coloco que esses sintomas não é igual ter câncer de próstata, é igual que você tem um problema na próstata. E a principal causa disso é hiperplasia benigna da próstata, que é esse crescimento. Para você ter uma ideia, para título de curiosidade, a gente já teve pacientes que tiveram próstata com mais de 100 gramas, que é 5 vezes o peso normal da próstata, e pacientes com dificuldade intensa para urinar. Tem até pacientes que vão para pronto-socorro com uma obstrução urinária, tem que colocar uma sonda de urgência, tá? E não é um tumor, é uma próstata que cresceu demais, então isso é muito frequente, e até a hiperplasia, ela é até uma patologia mais frequente até do que o próprio câncer de próstata. Então por isso que é importante, quando o homem tem esses sintomas, ele procurar um especialista, porque
a gente vai conseguir diferenciar, olha, você tem um câncer de próstata ou você tem uma hiperplasia, porque o tratamento ele é completamente diferente, né? Enquanto, por exemplo, para o câncer de próstata, você tem que retirar a próstata toda, uma cirurgia chamada prostatectomia radical, você retira a próstata inteira. Para a hiperplasia benigna da próstata, às vezes não precisa fazer cirurgia nenhuma, às vezes só tomar comprimido. Às vezes você faz uma raspagem endoscópica, que é um procedimento relativamente tranquilo, tá? Então, esse crescimento benigno da próstata, sim, pode causar esses sintomas que eu citei e que você também lembrou muito bem. Pode falar que eu só vou pegar o carregador aqui, viu? Tá. E eu ia perguntar realmente, né, qual era o processo, se tinha que fazer cirurgia, como é que era, né? Mas pelo que você falou, pode ser tomar remédio, né, já melhorar a situação. Uma outra pergunta dessa questão até histórica e cultural, né? Do homem não se cuidar. Então, o cuidado está muito relacionado ao papel da mulher. Até você fala, quando o homem vai, ele procura o serviço de saúde, ele está acompanhado, seja da mulher, da mãe, da filha, da esposa. Então, tem o papel, tem a mulher ali Sempre levando... uma mulher. Isso. E aí, nessa linha, assim, de prevenção e tratamento, pensando aqui que, pelo menos que eu conheço participando aqui, seremos futuros profissionais da saúde, o que você recomenda, assim, que você acha que a gente poderia fazer, principalmente, assim, na atenção primária, no posto de saúde, para incentivar as pessoas, né, incentivar os homens para fazerem esse cuidado deles, né? E na saúde geral, né? Não só questões de câncer, de próstata, mas na saúde geral do homem, o homem não se cuida, né? Então você vê, você vai numa clínica, numa OBS, você só vê mulheres, crianças, você não vê homens. Você sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa importante, que é a informação, né? Quanto mais informação a população receber, mais ele vai ser chamado a atenção e ele vai procurar ser proativo e não reativo, ou seja, ele levantar da cadeira, o homem em geral, e procurar uma unidade básica de saúde, não só para câncer de próstata, mas para cuidar da saúde dele, fazer exames de prevenção, averiguar, aferir a pressão e assim por diante. Eu acho que uma outra estratégia muito importante é a acessibilidade, ou seja, os profissionais da área de saúde, não estou falando de médico, estou falando de técnico de enfermagem, agentes de saúde, eles têm que estar acessíveis a esse homem, tá? Ou seja, ele tem que estar ao alcance, porque ele não pode ser um obstáculo, por exemplo, para o homem receber informação e ser proativo, e ter um obstáculo para ele conseguir atingir esse profissional de saúde. Então, tem que estar acessível. E nisso, existe um programa que já foi muito bom no Brasil, que está um pouco sucateado, mas eu tenho uma esperança que vai melhorar, que é o Programa de Saúde da Família, né? Que é aquela equipe multidisciplinar de saúde que vai ao domicílio das pessoas. Então, essa pessoa tem informação e você resolve a acessibilidade através indo ao contato dessas pessoas, né? E você daí identifica quem realmente precisa fazer eventualmente mais algum exame na unidade básica de saúde ou não. Então eu acho que são políticas básicas que não são caras e que abrem um caminho enorme para a população em geral e para o homem em si. Uma coisa interessante também que a gente tem visto é que foi feito várias pesquisas e muitos homens alegam que eles não tinham tempo, porque eu fico muito tempo no trabalho, eu chego à noite, final de semana eu não quero ir. E o que começou a se fazer? Começou a se fazer programas de prevenção de saúde no local de trabalho. E aí começou a se fazer mais diagnóstico, e os homens, espontaneamente, no horário do trabalho, eles tinham um horário eles eram dispensados, ou era abonado, que eles poderiam ir consultar. Ou seja, o que se fez com isso? Você deu uma informação para ele que ele tem problema de saúde, que ele tem que procurar, e você deu acesso a ele, né? Você tirou o obstáculo do acesso. Então, acho que são esse tipo de medida que vai estimular o homem a procurar o cuidado, o profissional de saúde para se cuidar. Muito obrigada. Perfeito, Fernanda. Pessoal, mais algum comentário, alguma pergunta? Estamos agora 20 horas e 1 minuto. Se alguém tiver mais algum comentário, questionamento, alguma contribuição. Opa, vamos lá, Robson, boa noite. Boa noite, tudo bem?
Fala, Robson. Deixa eu te falar, doutor, com essa pandemia, eu nem sei muito se é exatamente o tema desse meeting, né, dessa reunião, mas assim, cresceu muito a demanda, né, por entender mais de doença, entender mais de vírus, de bactéria, de infecção, enfim, de muita coisa. Eu, por exemplo, não sou de medicina, não sou de curso de saúde, pelo menos para mim, assim, eu despertei muito o interesse. Claro, não dá de fazer um curso de medicina porque é impossível, né? Muito livro, é muita carga, muita informação. Google, querendo ou não, você confirma ou desconfirma qualquer informação que você quiser, né? Se você falar que uma coisa é boa, se você falar que uma coisa é ruim, sempre o Google está lá. Eu queria saber do senhor, assim, se tem alguma bibliografia, algum livro, alguma coisa que a gente possa ler, que a gente possa entender um pouquinho mais de bactéria, de doença, de infecções, uma coisa assim mais para leigo, assim como a gente acha numa livraria, por exemplo, livro de autoajuda, se não tem algo nessa linha para pessoas leigas, assim, sabe, para entender um pouquinho mais e, enfim, espalhar um conhecimento de uma forma mais fácil. Eu acho que essa pandemia trouxe muitos especialistas em coisas que não são especialistas e que merecem, dependendo da sua posição e do alcance da sua fala, uma informação um pouco mais lapidada e rebuscada, né? Isso em todas as áreas. Então, muito jornalista, talvez dando opinião de coisa que não sabe, muito médico de várias especialidades aproveitando a situação para se promover com informações talvez exageradas ou que não são reais. A internet, o Google, eu costumo dizer que quem inventar um filtro vai ficar milionário, o filtro do Google, porque tem muitas verdades e também tem muitas mentiras. É um pouco complexo a gente conseguir fazer esse tipo de pesquisa dando um Google, né? Você vai achar muita coisa. E com essa pandemia, a quantidade de informação que está na rede aumentou absurdamente. Novamente, sem ter uma fonte precisa, tá? Bibliografia que a gente tem assim de virologia ou bactéria para o público em geral, eu desconheço sendo muito sincero. O que a gente tem são não blogs, mas pessoas que são fontes confiáveis, que estão escrevendo bastante informações com fontes seguras sobre a situação que a gente está vivendo agora, o que esperar no futuro a médio prazo e talvez que postura tomarmos de uma maneira mais científica, né? Então, o próprio, eu não sei se ele tem um blog, mas assim, o próprio Twitter ou a página do Átila, que é um virologista, um biólogo virologista, tem bastante informação com fonte segura. Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado de pegar opinião pessoal com fonte, né? Então, tem informações com fontes seguras, né? O próprio site da Fiocruz também tem uma área com bastante informação que foi feita por pessoas que entendem, tá? E não estou falando só de médicos, biólogos, biomédicos, pesquisadores, tá? Então também tem uma página com bastante informação. Agora, livro em si, que me vem à cabeça, realmente desconheço, até em língua portuguesa, né? Eu particularmente tenho visto muita literatura relacionada com a parte do vírus, com pacientes com câncer e fazendo tratamento para câncer, por exemplo, quimioterapia ou imunoterapia, e eu acabo me baseando muito em literatura internacional, americana, europeia, que são estudos que vão saindo e a gente vai tendo acesso. Mas um livro em si específico eu realmente desconheço. Prometo que eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar alguma coisa, eu passo para a Laiane, ela passa para vocês, e aí vocês possam ter acesso a uma coisa que seja fácil, assim, ou pela internet, eventualmente, para vocês comprarem um e-book, algo do tipo. Ok, obrigado. Doutor Fernando, pode só repetir o nome do virologista? Átila Yamarino. Tá bom, obrigada. Por nada.
Eu conheço também o biólogo Paulo Jubilu, que ele tem falado bastante. Ele fala bastante Isso. sobre muitas coisas, mas principalmente sobre vírus, bactérias, ele manda muito bem. De forma bem acessível. A Sandra perguntou, ó, nesse momento de pandemia, como tem sido a telemedicina na saúde do homem? Não só na saúde do homem, tá? A telemedicina se tornou uma realidade. Eu acho que era uma coisa que viria para acontecer no futuro, mas essa pandemia acabou acelerando isso, um processo inevitável. A gente conseguiu trazer muita informação para pacientes que estavam e ainda estão com medo de ir ao hospital. Mas não substitui, obviamente, uma consulta, mas só o fato de você orientar esse paciente, ouvir algumas queixas e eventualmente orientá-lo que ele não deve esperar mais tempo, ele deve procurar o profissional de saúde é importante. Na minha área da oncologia, diferente de diversas especialidades da medicina, a gente não parou na pandemia, né? Pacientes que fazem quimioterapia têm que continuar fazendo quimioterapia, pacientes que têm um diagnóstico de câncer têm que ser operados, eles devem ser operados, né? Então, a gente continuou trabalhando do mesmo jeito. O que a gente fez com a telemedicina de maneira muito prática eram aqueles pacientes que já tiveram diagnóstico e estão apenas em acompanhamento com exames de imagem ou eventualmente exames laboratoriais. A gente acabou oferecendo e estimulando esses pacientes para evitar que eles fossem aos hospitais, que eles fizessem essas avaliações por telemedicina. Então, quem já tinha feito o exame, eles enviavam os exames para a gente por e-mail, ou eles até disponibilizavam a senha e o usuário para a gente ver os exames na rede, né, no site, e a gente fazia consulta por telemedicina. E dessa maneira a gente conseguiu evitar um fluxo de pacientes nos centros de oncologia. Dessa maneira a gente conseguiu proteger esse paciente eventualmente de pegar um COVID, ou até dele ser uma fonte de estar levando o COVID para pacientes que estão em tratamento ou estavam em tratamento em quimioterapia ou tratamento no centro de oncologia. Tá? Agora, de uma maneira geral, hoje, para cuidar da saúde em geral, eu acho que não substitui exames, obviamente, físicos, presenciais que devem ser feitos. Isso vai para a pergunta do Robson, perguntando se existe telemedicina pelo SUS. O único serviço do SUS que eu trabalho é o serviço do Hospital Universitário de Brasília, da UNB, que é o HUB. Na oncologia, a gente não instituiu telemedicina no Hospital Universitário. Eu sei que tem um projeto no Hospital Universitário de telemedicina, mas para as áreas básicas, tá? Tipo clínica médica, não sei se a geriatria também entrou. Tá? Isso sim, eles estão em andamento. Eu não sei qual foi o alcance disso nos pacientes do SUS, mas a gente tem, Robson, uma dificuldade do ponto de vista prático-logístico. Eu vou te falar, por exemplo, num serviço privado que eu trabalho, a gente acabou tendo que certificar um software de telemedicina. A gente avisa os pacientes que as consultas são gravadas, o paciente autoriza isso, existe todo um sistema que o paciente envia os exames por e-mail ou por WhatsApp para uma pessoa, e essa pessoa coloca isso no prontuário eletrônico. E no SUS, eu não sei se a gente tem ainda, infelizmente, essa infra para oferecer uma telemedicina em larga escala, tá? Eu sei que talvez o Ministério da Saúde tenha um projeto nesse sentido, mas não é uma realidade ainda. O que o HUB, que eu sei que ele está fazendo, que eu participei de uma reunião, era um projeto piloto, tá? Mas somente para o HUB mesmo, sabe? Não é para o SUS em geral. Joia, nesse caso você acabou de responder também a pergunta do Robson, certo? Eu vi aqui que ele perguntou. Tá joia. Fernando, eu acho que eu tenho uma pergunta ainda, vou aproveitar rapidinho. Assim, eu tenho alguns amigos que eles acabam sendo mais resistentes do que eu, quando o assunto é cuidar da própria saúde, assim, e é visto como tabu e tudo mais, zoação. Aí, assim, falando no contexto mais informal, por exemplo, eu vou sair daqui e eu quero, sei lá, dar um toque neles, conversar um pouco sobre isso. Qual você acha que seria a forma adequada para um papo informal, por exemplo?
Você tem amigos também, você deve falar disso com eles às vezes. Como que você acha que seria a forma adequada para que eu e até outros homens aqui, até as mulheres presentes, possam conversar com esses amigos homens, esses conhecidos homens, de forma tranquila sobre esse assunto, em questão de conscientização? Eu acho que assim, existe. É difícil você convencer as pessoas, né? Eu acho que a pessoa que precisa ser convencida, ela tem que querer ser convencida, né? Você pode ter o melhor argumento do mundo, tudo, e quando a pessoa não quer, ela não vai. Eu acho que a gente tentar trazer informações de qualidade, e a principal informação é que, assim, a gente não deve evitar procurar para não achar, a gente deve achar para ter uma solução, e lembrando que o quanto antes é melhor, né? Eu acho que essa tem que ser a base. Às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente quer convencer pelo medo, né? Se você não for, vai morrer. Eu conheci um cara que descobriu depois de mais tempo, o cara morreu agora, o cara fez uma cirurgia, está internado. Eu acho que pelo medo não seria o melhor caminho. O melhor caminho é argumentos assim, olha, hoje está tão tranquilo no sentido de informação, de acesso, e que se for descoberta alguma coisa, existe diversas opções de tratamento e a gente deve tratar. Mas acho que mais do que convencer a pessoa de procurar, eu acho que a gente deve convencer as pessoas de mudar os hábitos, sabe? A gente vê hoje, o que me preocupa hoje são pessoas cada vez mais jovens com menos hábitos saudáveis. Eu vejo pessoas cada vez mais sedentárias, menos ativas e realmente com hábitos alimentares extremamente preocupantes. Esse dado da Organização Mundial de Saúde, que a gente, hoje, a curva de sobrepeso e obesidade no Brasil, ela cresce de maneira mais rápida que no mundo, é extremamente preocupante e vai um pouco de encontro disso. Então, acho que pegar as pessoas mais próximas e convencê-las a ter hábitos de vida mais saudáveis, eu acho que é um ótimo pontapé. E você sabe que hábitos de vida mais saudáveis levam as pessoas a terem atitudes mais saudáveis. Então, você muda essa pessoa, né? Essa pessoa, eventualmente, ela vai perdendo peso, vai se sentindo com autoestima melhor, e aí ela faz atividade física, e ela acaba procurando um médico porque ela quer fazer um exame, enfim, do coração, e uma coisa puxa a outra. Então, acho que a mudança de hábito, ela abre caminhos, viu? É extremamente importante. E eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que é convencer pelo exemplo, né? Eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, por exemplo, eu tenho um hobby de fazer atividade física, eu faço atividade física de alta performance, e eu tenho uma filha de 7 anos, e ela me vê treinando bicicleta de madrugada em casa, às 5 horas da manhã. Esse dia ela me pediu, falou: pai, você pode colocar a bicicleta igual a sua, porque eu quero fazer que nem você. Então, assim, nunca cheguei para falar nada para ela, mas só o fato dela ver convence, né? Então, acho que de repente as pessoas mais próximas veem você fazendo alguma coisa, elas tentam fazer igual. Eu acho que é mais ou menos por aí. Por isso que acesso à informação e levar a informação é extremamente importante. Perfeito, extremamente contemplado. Muito obrigado, vou tentar seguir. Pessoal, se temos algum comentário, são 8h15, ou podemos liberar o Fernando? Abriu o fone. Eu tenho uma pequena dúvida também. Doutor Fernando, o senhor, eu não sei se o senhor vai concordar, mas eu vejo assim que, assim, o que a gente percebe é que entre as taxas de suicídio, digamos assim, de pessoa tirar a vida, tentativa, essas coisas, eu acredito que seja mais alta entre os homens, principalmente na faixa etária entre 18 a 27 anos, né? Que eu, digamos assim, tô nessa faixa etária. Eu queria saber do senhor que tipo de hábito, que tipo de coisa que o senhor acha que está ligado com esse aumento com essa taxa muito grande de, como você falou, sedentarismo, doença, obesidade, gente querendo tirar a vida. Eu queria saber do senhor se tem alguma ligação ou é só eu que estou percebendo, digamos assim, é só uma observação individual minha. Obrigado, novamente. Robson, acho que essa é uma observação
da sociedade como um todo em geral, e a gente da área da saúde tem discutido isso, até porque na UNB, no Hospital Universitário, a gente teve recentemente o suicídio de médico residente, de aluno da graduação de medicina, e isso levanta um alerta para a gente, né? Isso aumentou realmente, não é minha área, obviamente, mas eu percebo do que eu leio é que houve também um aumento nesse tipo de situação comportamental. Eu acho que está mais relacionado com uma questão de como a sociedade vem se comportando nos últimos anos, que há uma necessidade muito grande de autoafirmação da pessoa, e se essa pessoa não consegue se autoafirmar, ela se sente derrotada. Existe uma pressão muito grande da sociedade de alguns estereótipos, né, e as mídias sociais têm causado um pouco isso, né, enfim, você se espelhar em uma pessoa que eventualmente naquela rede tem uma vida maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, na verdade ela não é, e você acha que se você não for aquilo, você não é nada também, e eu acho que é uma questão também muito grande das pessoas não estarem conseguindo lidar com diversas frustrações, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então isso acho que acaba gerando aí um ciclo vicioso. A gente vive um mundo hoje de muita cobrança, né, de todos os lados, profissional, familiar, de amigos, das redes sociais. Isso é uma cobrança muito grande e infelizmente os jovens não vêm sendo preparados para lidar com essas cobranças e têm tido essas cobranças cada vez mais cedo, né, infelizmente. Então está mudando um pouco o perfil. A gente tem entendido, nós como profissional de saúde que lidamos com jovens da graduação e da pós-graduação, a gente tem mudado um pouco até a cobrança que a gente faz desses alunos em relação à dedicação ao que estão fazendo. A gente percebe que há realmente essa geração nova, a cobrança tem que ser um pouco diferente do que era na minha época, por exemplo, mas realmente essa taxa está acontecendo. Eu acho que tem que haver aí na verdade, um acompanhamento mais precoce desses jovens do ponto de vista psicológico, e aí vai vir desde a escola isso, né? A escola, faculdade e pós-graduação, né? Você tem uma ideia do que está falando, não só nessa faixa etária. A gente tem tido cada vez mais, na minha área, médico e oncologista, com burnout, ou seja, síndrome de excesso de trabalho, de pessoas de 35, 40 anos. Obviamente eles não chegam ao ponto de tirar a vida, mas ficam com a relação familiar e relação profissional extremamente frágil e delicada. Então isso nada mais é do que burnout então assim, isso tem acontecido. É uma realidade, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que se cobrar menos, né? Não ser o que as pessoas querem que você seja, e seja o que você se sente bem sendo. Acho que seja bem com você mesmo, né? Acho que isso é mais... Seja feliz com você mesmo, acho que é o mais importante. E tenha válvulas de escape. Eu acho que a vida como um todo não é você se provar o tempo todo, né? Tem que estar relaxado, tem que estar bem com você mesmo. E aí, as válvulas de escape, cada um acha o que tem melhor. Tem pessoas que gostam de cantar, de tocar instrumento, de representar, ter um hobby, de fazer atividade física, e é muito individual. Mas às vezes é difícil a pessoa achar esse caminho. Não é tão simples. Aproveitando, o burnout, que nem o senhor disse, tem alguma, digamos assim, tem um diagnóstico para ele? Tem um paliativo? Tem um remédio para ele? Como é que funciona? Eu queria que o senhor aprofundasse só um pouquinho, se não fosse exigir muito seu tempo. Não tem problema. Assim, o burnout, novamente, é bem da área da psiquiatria, não é minha área, mas das últimas vezes que eu andei lendo sobre isso, já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia, e algo recente, se não me engano, é de 2015 ou 2016 para cá. Anteriormente não existia essa denominação síndrome de burnout, não era reconhecido como uma doença, uma patologia, hoje já é. O diagnóstico ele é feito de maneira clínica por uma avaliação psiquiátrica, tá? Então precisa ter alguns critérios, existe uma definição, alguns critérios, e aí com uma avaliação psiquiátrica ele é identificado.
Num primeiro momento, quando se tem esse diagnóstico pelo psiquiatra, a primeira recomendação é se afastar essa pessoa do que está levando ao burnout, né? Seja, e sempre nos casos é o trabalho, né? Às vezes tem algum componente de trabalho, mais uma relação abusiva em casa, mas geralmente está relacionado ao trabalho, porque burnout é trabalho. Então é afastar. E aí sim existe tratamentos farmacológicos, mas também terapia. Terapia tem um papel fundamental para que essa pessoa saia dessa situação de burnout e consiga voltar à sua vida normal, não só no trabalho, mas também na sociedade, né? Essa pessoa que tem burnout, ela tem, na verdade, ela fica inutilizada na sociedade, porque isso reflete na vida pessoal, reflete na autoestima da pessoa, e, obviamente, no trabalho que desencadeia tudo isso. Então, é uma patologia já reconhecida, tem critério, diagnóstico é clínico, o tratamento é farmacológico com terapia com psicólogos de maneira regular. E uma vez que teve burnout, né, o que se recomenda depois, quando essa pessoa volta às suas atividades, é que ela tem um acompanhamento ainda, mesmo que ela tenha saído dessa situação de burnout, que ela tem um acompanhamento ainda por um médio prazo com terapia, não farmacológica, mas com terapia psíquica mesmo. E tem uma pergunta de burnout que eu vi aqui, incidência para os homens em relação às mulheres. Eu não tenho esse dado, Sandra, em relação a se tem mais homem ou mais mulher com burnout, sabe? Eu realmente eu não tenho esse dado exato. E não vou me arriscar a chutar, viu? Quem tem mais burnout, se é uma mulher ou se a incidência é igual. Eu tenho situações de amigos, tanto homens quanto mulheres que tiveram, e eu lembrando aqui de cabeça em igual proporção. Também tive situações recentes de médico pós-graduando que estava treinando com a gente no HUB, tanto médico quanto médico que tiveram burnout, inclusive tiveram laudo psiquiátrico, tiveram que se afastar da atividade de pós-graduação. Tá? Então, assim, eu de verdade, eu tenho uma dúvida que eu vou até procurar, uma curiosidade, mas eu não arrisco a dizer que talvez homem ou mulher seja um que tenha mais burnout que o outro, viu? Eu acho que eu vou te dizer que eu acredito pessoalmente que seja muito semelhante. Pessoal, então podemos fechar. Fernando, você tem algum comentário final? Eu queria novamente agradecer vocês. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ver a iniciativa de todos vocês, engajamento, todo mundo está participando nesse horário e, enfim, vocês estarem divulgando. Acho que deve continuar fazendo isso. Lembrando que, apesar da campanha ser Novembro Azul, a gente deve ter essa atenção com cuidado na nossa saúde, prevenção, viver melhor a vida, o ano todo. A gente deve buscar equilíbrio na nossa vida, acho que esse é o recado. Acho que na vida equilíbrio, a gente deve ter momentos de cobrança, mas momentos de prazer. Ter as pessoas que a gente gosta próximo e fazer o que a gente ama mais vezes, sabe? Não se cobrar tanto. E acho que é isso, acho que a vida é procurar, né, a gente, equilíbrio e felicidade. Às vezes a gente demora um pouco para aprender isso e demora um pouco para achar esse caminho, mas a gente acha. Acho que é o mais importante. Eu fico à disposição de vocês, eventualmente, para o que vocês precisarem ao longo do ano que vem, tá? Eu fico sempre à disposição de vocês. Assuntos relacionados a câncer, né? Mas uma área que é um hobby meu que eu adoro é atividade física, e também já dei algumas palestras relacionadas à atividade física e o quanto que a atividade física melhora muita coisa na nossa vida. Então, também fico à disposição no futuro, se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Fernando, a gratidão é recíproca. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade de compartilhar seu conhecimento conosco, e obrigado a todos e todas que estiveram aqui presentes,
ouvindo o Fernando, fazendo perguntas, participando ativamente. Gostei demais hoje, gostei muito. Lembrando que o link para certificado está disponível no chat. E esse encontro de hoje, assim como os outros, estão sendo gravados. E eles estão sendo disponibilizados no nosso canal do YouTube, que também já colocamos no chat. Se alguém não recebeu, por favor, informe. E é isso. Até o próximo evento. Siga a LASFAC no Instagram. O Fernando já disse que viu lá, então ele já segue, já está ligado na LASFAC no Instagram. É por lá, principalmente, que a gente publica nossas atividades, para vocês não perderem os próximos encontros. É importante seguir a LASFAC lá no Instagram. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Uma boa noite de terça-feira para vocês e uma ótima semana. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.